Fala galera do canal, me chamo Juliano. No vídeo de hoje veremos uma crise que está acontecendo lá em Portugal, que está afetando bastante os brasileiros que residem por lá. O vídeo é bem extenso, é extremamente completo, tem uma visão até que bastante focada nos brasileiros em si. Lembrando que no final do vídeo vou dar um pequeno aviso no comunicado, então fica até o final, por favor. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal para ajudar na divulgação e valeu! Sob pressão interna e com milhares de pessoas a viver em condições precárias e quase desumanas, o governo mudou as regras da imigração para travar a crise migratória e social que o país atravessa. Entre o que os apoiam as alterações para impedir novas entradas e os que criticam as mexidas que só vão agravar a imigração ilegal, todos apontam que a mudança tinha de acontecer. As portas da Europa é a reportagem especial desta semana. A política de migração ou de imigração que propunha para o país era uma política que simultaneamente não era nem de portas fechadas nem de portas escancaradas. Eles estavam a dizer que tem que falar com a AIMA, mas ninguém sabe nada. Não é apenas a situação das filas à porta da AIMA que nos deve preocupar. Não há senha, ele diz que a gente tem que estar aqui às 5 da manhã, mas é impossível com uma bebê eu chegar aqui às 5 da manhã para poder tirar uma senha. Sem cuidar de a entrada ser legal ou regular, e cria uma situação que nós hoje vimos de um limbo indigno para milhares, centenas de milhares de seres humanos. A maior vítima disso tudo acaba sendo o próprio imigrante. Nós entendemos que é preciso regular a imigração para dar dignidade às pessoas. Então agora vão criar um núcleo de polícia dentro da PSP. Vai dar confusão. O problema era urgente, ganha uma dimensão incontornável no espaço político, até se tornar impossível de ignorar. A crise migratória e social colocou Portugal na rota do tráfico humano e da exploração dos imigrantes, com milhares em situação precária, vulnerável e sem soluções à vista. O problema agudizou-se com a extinção do CEF e a passagem dos processos burocráticos para a AIMA, a Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que em pouco mais de 6 meses acumulou quase 500 mil processos pendentes. São 500 mil vidas em suspenso. Nós temos, por exemplo, caso de imigrante que já morava regularizado aqui há mais anos, há mais de 4 anos, fazendo um tratamento, tem uma criança e tem um adulto fazendo tratamento com hemodiálise, uma criança com um outro tratamento, que se viram os tratamentos serem suspensos porque a documentação não estava atualizada, porque ninguém está conseguindo renovar essa documentação. Nós temos outro caso também que nos chocou bastante, que foi um grupo de 12 caminhonistas demitidos por falta da documentação. Então eram pessoas que já estavam com a vida estruturada, que já trabalhar, os filhos já estudar, a vida normal, a vida funcionando, e de repente se viram também impactados, porque mesmo quem vem de forma regularizada, de tempos em tempos tem que renovar a sua autorização de residência. E esse processo também está parado. Nós recebemos quase que diariamente famílias, mães, pais na Associação Brasileira pedindo socorro, porque o filho já está entrando em estado de depressão, porque quer um trabalho, não consegue o trabalho. Mas por que não consegue o trabalho? Porque não tem documento. Hoje, mesmo com essas alterações todas, se você tentar agora, se tivéssemos tempo num programa, botávamos aqui um computador e tentava entrar no AIMA para fazer um registro, você não consegue. Você vai tentar ligar para lá, ninguém te atende. Estão brincando com as pessoas. Acho que as pessoas são marionetes, são brinquedos. Se é um órgão novo que foi criado para melhorar um que não estava bom, tem que ter um call center ali e o telefone tocou, alguém atende.
Alexandra Gomide e Ricardo Amaral Pessoa lideram duas associações que promovem a integração da comunidade brasileira. Conhecem de perto centenas de casos de quem está há meses à espera de uma simples resposta e acompanharam com expectativa o lançamento do Plano de Ação para as Migrações. Em 41 pontos, o Executivo traçou uma estratégia de acesso e fiscalização que, nas palavras do Ministro da Presidência, Leitão Amaro, reflete um governo reformista, mas moderado, assente em 4 pilares: a reorganização institucional, a integração humanista, a imigração regulada e a atração de talento estrangeiro. As novas regras que regulam a entrada e permanência no território entraram imediatamente em vigor depois da promulgação do Presidente da República. A medida mais concreta foi a extinção da manifestação de interesse, que permitia a quem tivesse entrado com visto turístico, mas que estivesse a trabalhar e a descontar para a Segurança Social, solicitar automaticamente a autorização de residência. Entrar no país agora só com contrato de trabalho. O primeiro-ministro criticou o abuso excessivo da nossa capacidade de acolher, em que o mecanismo se transformou. Alexandra dá-lhe razão. Desde que soltaram o visto para trabalho e o visto para CPLP, a posição da UAI já foi de uma certa apreensão. Porque a nossa expectativa era que chegasse nessa situação que a gente vive atualmente. E a nossa intenção é para proteger o imigrante, porque a maior vítima disso tudo acaba sendo o próprio imigrante. Por mais que ele tenha facilidade para vir, não basta só vir, ele tem que ter condições de viver aqui. Então, assim, quando a gente vê essa nova medida, de certa forma, vai colocar, assim, um freio, né, nessa vinda desenfreada para cá, porque nós temos que pensar o seguinte, segundo a lei do imigrante, o visto de pedido de residência é o que é a regra para a lei do imigrante. E a manifestação de interesse, ela era um estado de exceção. O que acontece é que a manifestação de interesse passou a ser a regra e o visto a exceção. Com isso, não tem país, né, no mundo que comporte, né, esse fluxo do jeito que estava a acontecer. Então, por exemplo, na associação, a gente lida com casos que a gente não lidava. Inclusive, as pessoas que vieram com visto acabaram sendo vítimas também, ficando na mesma situação vulnerável das pessoas que entraram sem visto. Então, a gente olha com muitos bons olhos a essa alteração. O programa do governo prevê exceções para os imigrantes da comunidade dos países de língua portuguesa que vão beneficiar de uma via verde no acesso e circulação no país e na Europa. Os vistos CPLP, que começam a expirar no final do mês de junho, vão ser prolongados administrativamente por mais um ano. O governo compromete-se a fiscalizar os meios de subsistência dos imigrantes para travar a fraude. Em troca, os portadores deste visto vão poder ter finalmente acesso a algo há muito tempo desejado: a livre movimentação no espaço Schengen. Ricardo Amaral Pessoa está há 33 anos em Portugal e olha com muita cautela para as novas medidas, até porque acredita que a Europa já travou anteriormente a passagem de cidadãos estrangeiros que usavam Portugal como trampolim de acesso para outros países. Então eu acho que esse tipo de medida deveria ser calçada com uma série de precauções, porque nós temos 9 países membros da CPLP e o número de pessoas existentes nestes países que desejam vir para Portugal, evidentemente porque Portugal é a porta para a Europa e nós sabemos que isso aqui é um celeiro, vem, treina, forma, documenta e as pessoas seguem os seus caminhos. Porque há trabalho, mas o custo de vida subiu de forma exponencial e o salário é baixíssimo. Parte da Europa começou a criar problemas contra Portugal, porque Portugal estava enchendo o seu território de imigrantes, dava para ele uma autorização de residência, ele tem isso aqui como celeiro, olha, eu vou seguir para frente. Espanha, Inglaterra, França, Luxemburgo, etc., porque ele pode, tem documento português. Bom, então, como bloquear isto? Vamos criar um acordo CPLP.
Com visões diferentes sobre as políticas anunciadas, ainda assim Alexandra Gomide e Ricardo Amaral Pessoa concordam na urgência de intervir para travar o caos em que se tornou a atuação da AIMA nos processos burocráticos dos imigrantes. Legais, ilegais, recém-chegados ou à procura de revalidar documentos, todos têm esbarrado num serviço ineficaz e paralisado. Vim ajudar a minha irmã para poder tratar uma residência, mas que eu vinha fazer um agendamento, não há senha. Ele diz que a gente tem que estar aqui às 5 da manhã, mas é impossível com uma bebê eu chegar aqui às 5 da manhã para poder tirar uma senha. É muito injusto, acho que podiam mais, ter mais liberdade das pessoas, para poder ajudar, porque isso está um caos. Eu dei entrada no meu título de residência em 10 de outubro de 2023 e já se passaram o tempo de 90 dias e já vai se fazer 8 meses de espera e por telefone a gente não consegue falar e quando a gente vem aqui só dá que está em análise e não sei que espera é essa de análise do processo de residência que se a gente já deu entrada com todos os documentos necessários, já pagou. Por que a dificuldade tão grande em só emitir um documento? Eu estou aqui para resolver uma situação que eu pedi para renovar meu cartão de residência, que não ainda está renovado. Já passou 7 meses, mas ainda não é nada estado. Eu posso saber quando eu fui no AIMA para perguntar qual é o estado do meu cartão. Eles estavam a dizer que tem que falar no IRN, onde eu pedi. E quando eu fui lá no IRN, onde eu pedi, eles estavam a dizer que tem que falar com a AIMA, mas ninguém sabe nada. Isto é uma situação muito complicada para nós. Os imigrantes das nacionalidades de fora da CPLP e da União Europeia, como a Índia, o Nepal ou o Bangladesh, vão enfrentar regras mais apertadas. São precisamente as nacionalidades que mais têm crescido no país. Portugal tem atualmente mais de 1 milhão de imigrantes legais, 10% da sua população. Destes, 182 mil são da União Europeia, 858 mil de outros países. Em 5 anos, o número de imigrantes praticamente duplicou. Em 2018, não chegavam aos 480 mil. Eram 800 mil em 2022. Um ano depois, em 2023, mais 392 mil receberam um título de residência, uma subida de 130% face ao ano anterior, segundo os dados da AIMA. A sua legalização representa um pesadelo administrativo que tem sobrecarregado a agência, a braços com quase 500 mil processos pendentes. Sério que eu tinha que aguardar e mandar e-mail para a AIMA. Eu já mandei 3 e-mails para a AIMA, nunca foi retornado. E adianta de quê mandar e-mail? Ter mais de 400 mil pessoas com processos de regularização por concluir é sinónimo de falta de capacidade, é sinónimo de falta de cuidado, é sinónimo de falta de tal pendor humanista que é dar às pessoas a resposta que elas precisam, nem que seja negativa. Nem que seja negativa. Pior do que não ter uma resposta é viver na incerteza, é viver na intranquilidade. O telefone que a gente não consegue mesmo. O telefone, só um milagre para atender aquele telefone. E agora a gente fica nessa situação, Só aguardando. Minha habilitação vai vencer agora. Estou tentando conseguir pegar a residência para dar entrada na minha habilitação. Se vencer, vou ter que voltar para o Brasil para fazer lá novamente, porque não consigo pegar uma residência aqui. O governo promete reforçar a capacidade de resposta nos postos consulares com mais 45 funcionários, com prioridade para o Brasil e países da CPLP, mas que em Nova Delhi e na Índia também deverá ser ampliada. Quer ainda priorizar o reagrupamento familiar, atrair jovens estudantes que vão ter os vistos prolongados para a procura de emprego e profissionais qualificados. Eu lamento dizê-lo, não é um ataque a ninguém em especial, mas a agência que hoje existe, a AIMA, não está a funcionar bem e, portanto, nós vamos ter de reestruturar o funcionamento da AIMA.
Na proposta do Executivo há várias medidas, como a criação de uma estrutura de missão com funcionários de várias áreas. A fiscalização e os processos de renovação de autorizações de residência saem do IRN, o Instituto dos Registros e Notariado, para a AIMA, que fica com toda a parte documental. O Governo promete ainda um prémio de produtividade para os trabalhadores da agência, que deixa de gerir os processos de retorno dos imigrantes que ficam sob a alçada da PSP, através da criação de uma unidade de estrangeiros e fronteiras. Para o advogado Raposo Subtil, a estratégia é um erro. Este desmantelamento do CEF veio criar uma confusão entre aquilo que é a preservação das fronteiras, que é uma legislação antiga, que tem um quadro comunitário de suporte, e aquilo que é o tratamento interno da possibilidade de ter residentes estrangeiros em Portugal. Confundiu. Então agora vão criar um núcleo de polícia dentro da PSP. O que é que vai dar? Que esse núcleo vai ter condições especiais e com isso vai destabilizar o funcionamento interno de uma polícia, que é uma polícia de costumes, não uma polícia de reserva de poder nas fronteiras. Vai dar confusão. Raposo Subtil avisa que a falência das políticas abre espaço ao aparecimento de movimentos de extrema-esquerda que nada querem controlar e os da extrema-direita que tudo querem proibir. O advogado reconhece validade nas críticas às novas regras, que apontam que uma lei mais densa vai levar a mais infrações, mas sublinha que quem violar a lei estará agora mais consciente da transgressão e defende que depois de chegarem a Portugal, todos os cidadãos têm direitos iguais perante a Constituição. Nós estamos num momento mundial onde a carência de mão de obra é fundamental para o desenvolvimento económico português. Logo, as portas não podem estar nem fechadas, nem escancaradas, porque se escancaradas vem quem nós não precisamos. Por isso, isto é uma opção. Agora, quando as portas ficam entreabertas, vamos admitir que este é o caminho mais comum, mais básico, é entreaberta. O que é preciso fazer? Tratar o efeito desta opção. Se eu deixo ficar as portas entreabertas, quem entrar tem que começar a ser tratado como um português. É um recurso, isso foi a ideia, é um recurso, mas é um recurso que merece, porque tem um substrato humano, o mesmo tratamento face à nossa Constituição, porque nós temos um Estado que integra as pessoas, o nosso modelo constitucional impede ideologias de que as pessoas vêm, trabalham, mas não são iguais aos portugueses. Impede. A Constituição manda tratar de forma igual. Ponto. A comunidade imigrante mais presente em Portugal é a brasileira e representa 30% de todos os estrangeiros que escolheram o nosso país para trabalhar e residir. Entre 2014 e 2023, o número de brasileiros a trabalhar por conta de outrem em Portugal aumentou 9 vezes. Segundo o Banco de Portugal, são 42% dos quase 500 mil trabalhadores estrangeiros que descontam para a segurança social. Mas há locais em que o equilíbrio entre nacionalidades é precário ou já está largamente ultrapassado. Em Ferreira do Alentejo, quase metade da população ativa é estrangeira e em Odmira, a proporção de trabalhadores estrangeiros para nacionais é de 8 para cada 10. E até para o discurso político, que destaca o contributo da imigração para a renovação demográfica, é inegável que valores tão expressivos representam desafios na integração dos imigrantes. O primeiro-ministro reconhece que o desequilíbrio contribui para a sensação de insegurança. Que nós deixemos avolumar em alguns pontos do nosso território pessoas em especial vulnerabilidade, pessoas que vivem 20 e 30 numa casa ou num pequeno armazém, ou que as deixemos concentrar porque não criamos a interação e a integração que devemos e que essa imagem possa dar uma sensação, um sentimento de insegurança aos demais. Nós sabemos bem que não nos sentimos inseguros apenas quando temos uma ameaça velada sobre nós. A sensação e o sentimento de insegurança também causa ele próprio insegurança. Luís Montenegro rejeita, no entanto, associar a imigração à criminalidade. Não há nenhuma relação direta entre a nossa capacidade de acolher imigrantes e aumentos de índices de criminalidade. Há, seguramente, crimes que são cometidos por cidadãos portugueses e por cidadãos estrangeiros e que
Não vale a pena estigmatizarmos as comunidades daqueles que nos procuram para nos ajudar à boleia de episódios que são casuísticos. O plano de ação para as migrações prevê ainda mais vagas de acolhimento de emergência e para asilo. Em Lisboa, o Hospital Militar de Belém deverá em breve acolher 200 imigrantes. As medidas terão um custo de cerca de 70 a 80 milhões de euros, mas o Governo garante que não vão pesar nas contas do Estado. Só a AIMA, em 3 semanas, conseguiu cobrar 30 milhões de euros em taxas processuais. E o Executivo conta com um novo mecanismo, a autorização de residência para investimento social, uma espécie de visto gold solidário. Na prática, significa que quem desejar obter a autorização de residência pode fazer um investimento a fundo perdido de 250 mil euros que será canalizado para fins solidários, mas gerido através de serviços da administração pública ou fundações. Nós não vamos fechar a porta a quem quer ter essa oportunidade. Nunca a fecharíamos por uma razão de humanismo, mas também não a fechamos por uma razão, assumo na plenitude, de pragmatismo, de preservação e prossecução do interesse nacional. Nós precisamos de pessoas em Portugal com vontade de nos ajudar a construir uma sociedade mais justa e uma sociedade mais próspera. Então, agora aqui no canal temos a opção Clube de Membros, eu habilitei essa função. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se você quer apoiar o canal de alguma forma, por favor, vire membro do canal. Porque você pode até pensar, mas você já ganha pela visualização. Não, muitos vídeos que eu posto, eles sequer são monetizados. Eu posto porque eu gosto de trazer esse tipo de informação. É o tipo de conteúdo que eu realmente gosto de assistir. E eu sei que muitos de vocês também é um dos únicos canais, ou o único canal que traz esse tipo de vídeo, principalmente porque 99 dos meus vídeos são legendados, ou seja, quem não sabe espanhol, quem não sabe inglês, quem não sabe japonês, quem não sabe francês, eu dou um jeito de popularizar esses vídeos aqui. E cara, eu acho essa ideia muito interessante, e muitos dos meus vídeos sequer são monetizados, então eu posto porque eu realmente gosto. Então, se você quer ajudar, por favor, vire membro do canal. Quem virar membro do canal também terá acesso a conteúdos exclusivos, terá acesso a lives. E o preço eu botei bem baixo, eu botei um valor de R$ 7,99. Até porque eu não queria, tipo assim, me aproveitar de ninguém. Ou seja, é realmente, se você quer apoiar o canal, por favor, faça isso. Porque eu acho que R$ 7,99 não vai pesar muito no seu bolso, mas vai ajudar muito a profissionalizar o canal e a deixar ainda mais profissional essa ideia em si. Então deixe seu like, inscreva no nosso canal, por favor, vire membro do canal. É isso, valeu!